Bom, essa é a minha forma de ver as coisas como elas estão. Em nome de uma justiça social, que é a justiça própria do homem sem Deus, a chamada filosofia positivista, o que vemos como resultados são apenas injustiças. Conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. O homem se perde na tentativa de sua própria justificação, pois a sua moralidade é corrompida. Romanos 3,8 diz, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. A justiça social sem Deus, além de ser uma justiça própria, é ressentida, vingativa e seletiva de uma moral baseada na inversão de valores e do politicamente correto, e que são apoiadas sem restrições pela grande mídia e pelos pseudo-intelectuais, os sábios deste século. Romanos 3,13 diz, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O fruto dessa tentativa de justiça própria é a inversão de valores. O herói se torna o vilão. O bandido se torna a vítima. A vítima se torna o opressor. O político ladrão é solto. O cidadão de bem é preso. Conservadores se tornam antidemocráticos, reacionários. Os antifas, conhecidos como black box, se tornam representantes da virtude. Eles querem inverter a cruz. Para estes, a verdade e os fatos pouco importam. Nunca foi pela justiça social, nunca foi pelos pobres, pelos negros, pelas mulheres ou pela classe trabalhadora. Sempre foi contra o casamento heterossexual, a vida intrauterina, a família, a igreja, a produtividade. Sempre foi contra a propriedade privada. A intenção sempre foi perverter a justiça. Mas Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Contudo, os jovens cristãos, principalmente os universitários, em sua maioria, estão seduzidos por esse discurso progressista anti-Deus, materialista e cheio de justiça própria. Eu sei, aos remanescentes que permanecem sem se prostrar diante dessas falácias. Mas nós, pastores, bispos, missionários, apóstolos, evangelistas, profetas, pregadores, mestres, presbíteros, diáconos, diaconisas, todos os líderes e as líderes cristãs, precisamos nos levantar e promover a justiça do reino de Deus e a justificação da nossa fé em Cristo, conforme Romanos capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Precisamos preparar o corpo de Cristo para defender a razão da sua fé, conforme o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, parte B, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, para que não nos tornemos como a Europa, vazia de Deus e vazia da sã doutrina. Conforme diz Romanos 3,12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou como a América, outrora celeiro do Evangelho,
agora faminta, e que tenta se levantar, após ter jogado no ralo do liberalismo teológico o seu amor a Cristo, a sua fé em Deus e a sua esperança no Evangelho do Reino. Precisamos nos levantar, como disse João Calvino: eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem fazer nada. Como disse o filósofo existencialista Søren Kierkegaard, a fé é a mais elevada paixão de todos os homens. Que nossos seminários sejam purificados de professores liberais quanto às Escrituras e blindados da teologia progressista da libertação. E clamar pela justiça divina, que verdadeiramente liberta o homem. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? A coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim. Encontrar a ideia pela qual esteja disposto a viver e a morrer. Søren Kierkegaard. Eu sou Fabrício Moura, pastor, teólogo e analista comportamental. Minha forma de ver as coisas como elas estão.